A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Uma excelente quarta-feira, um excelente dia, cheio da presença de Deus. Estamos aqui mais uma manhã com propósito. Manhã essa que nós estamos aqui para glorificar, bendizer e exaltar o santo nome. Eu já quero desde já profetizar um dia abençoado, uma quarta-feira cheia de bênçãos, de vitória e de restauração de Deus sobre a tua vida. Deus nos propôs mais um dia, mais uma manhã cheio de oportunidades. Pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Está passando, está recebendo vitória, está recebendo experiências. Nós estamos passando, tá? Deus, com as situações da nossa vida, Ele quer nos ensinar, nos curar, nos tratar, o nosso caráter ser forjado nele, porque às vezes nós estamos com medo de confiar no Senhor. Às vezes nós estamos com medo de entregar as nossas ansiedades no Senhor. Às vezes nós estamos com medo de esperar pelo Senhor. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Confia em Deus, espere em Deus, permaneça na palavra que Deus te enviou. Às vezes nós ouvimos 200 palavras, 300 palavras, vamos dizer assim, num culto Deus fala de diversas formas. Libera vários versículos para a nossa vida. Aí uma palavra contrária rouba tudo aquilo que Deus falou para nós. Por quê? Porque nós estamos com medo de confiar. Tá? A confiança ela não pode vir e acabar no outro dia. Ela não pode chegar hoje e ir embora no amanhã. A confiança, elas tem que estar junto com a persistência. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu só tenho que estar condicionado à vontade de Deus. Você está condicionado à vontade de Deus? Você está fazendo o que a palavra diz? Não tem como ir de encontro com a palavra desobedecendo ela, irmãos. Não tem como. Não tem como querer viver as benevolências de Deus fazendo o que é contrário ao que a palavra diz. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. É que, na verdade, muitas das vezes nós não queremos renunciar. Essa é a dificuldade. A renúncia, por que nós não conseguimos renunciar ou não queremos renunciar? Porque a renúncia traz dor, a renúncia traz confronto, a renúncia é abandono de alguns pecados, algumas dificuldades, algumas situações, coisas que nós venhamos carregando por uma vida. Então nós temos que, para obedecer, nós temos que renunciar. Não é mais a minha vontade que vale, não é mais o meu querer que vale, não é aquilo que eu penso que é o certo, mas é a vontade e o querer do Senhor. Irmãos, e o Evangelho, ele é de confronto. O Evangelho, ele nos coloca, nos forja todos os dias. Ah, pastor, mas eu sou um pecador, uma pecadora, todos somos, tá? Mas tem que haver o arrependimento. O arrependimento que gera algo nos céus. O arrependimento que faz nós tomarmos a posição que nós fomos roubados. A posição de filho. Foi o pecado que nos tirou a posição de filho. Mas o arrependimento, por intermédio de Jesus, nos devolveu esse lugar. Então a posição de filho é minha e tua. Nós só temos que crer em Jesus. Nós só temos que confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Nós só temos que permanecer diante da tua presença. Eu quero dizer algo para você. Às vezes você está numa dificuldade muito grande. Está passando um período de muita luta, muita prova, períodos de decisões. Mas eu quero dizer algo para você, algo profético, com a autoridade de Deus. Permaneça confiando em Jesus. Tudo isso vai servir de testemunho, não de testemunho, tá? Tudo que nós passamos tem que ser para glorificar o nome santo do Senhor, tá? Ah, eu venci. Não, Deus me deu a vitória. Eu não venço por mim mesmo, irmão. Todas as vezes que eu falo que eu venci por mim mesmo, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus para nada. Eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. Não. Se nós estamos respirando, Deus nos deu o fôlego de vida. Se nós estamos falando, Deus nos colocou palavra na boca. Se nós estamos de pé, Deus nos posicionou de pé. Nos deu o equilíbrio emocional e espiritual para estarmos de pé. Então eu quero dizer para você, é só uma fase, é só um período. Mas Deus já está preparando a tua vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e eterno Pai,
Nós estamos nesta manhã de quarta-feira para te louvar, para te bendizer, Senhor. Manhã essa, manhã de propósito, ou manhã com propósito. E o propósito aqui é tão somente te louvar, te bendizer, te exaltar, glorificar o teu santo nome. Pai, que nesta manhã o Senhor continue falando conosco. Alcance-os de perto, alcance-os de longe. Alcance, meu Pai, a cada vida, a cada família. E uma certeza temos, que o teu nome venha a ser glorificado. Ser conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 231. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Aleluia. Louvor de número 231 da harpa cristã. Nós os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Glória a Deus, aleluia. 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança
mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado da cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Você que está assistindo aí e não apertou para participar da live, aperte aí, entre ao vivo conosco. Você que está nos assistindo, manda a paz do Senhor Jesus, manda um bom dia, eu quero te saudar, tá? Apareceu algumas pessoas aqui já, mas eu quero saudar todos vocês que estão participando conosco, tá? São sempre bem-vindos, nas manhãs com propósito. Deus tem feito grandes coisas, pessoas têm entrado em contato conosco, tá? Sido libertas, restauradas pela palavra, pela presença de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado, tá? Em nome de Jesus. Você que já está conosco, eu já vou te saudar. Só um momento. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Evanir, a nossa irmã Ângela Gonzaga, nosso irmão Júlio, nossa irmã Isaura Matias. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se tem mais alguém aí nos assistindo, participando conosco, mande a saudação aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Versículo de número 1 a seguir. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Vamos à leitura em nome de Jesus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis, o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, e que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende-a sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus abençoe nossa irmã missionária Célia, Deus abençoe nosso irmão Rubens. Vamos lá para a revelação que Deus nos deu. Irmãos, eu acordei com essa palavra hoje, tá? Deus me ministrou dormindo, eu acordei com essa palavra hoje, tá? Bem proposta para nós aqui. A Bíblia diz que depois que José morre, vai passando-se os faraós e eles esquecem do feito que Deus fizera através de José. O povo de Deus, os hebreus, já estão multiplicados da terra do Egito. E a Bíblia diz que um faraó começa a olhar, um dia ele está olhando e diz que o povo era muito maior em número do que os egípcios. Ele tinha medo de uma rebelião. E ele disse: nós vamos agora não manter paz com eles. Nós vamos agora fazer eles trabalharem para nós como escravos. Aumenta a carga horária de trabalho para que eles não multipliquem. Mas quanto mais aumentava a carga, mais eles iam multiplicando. A bênção estava sobre eles. A Bíblia diz que esse faraó agora disse: diminui a ração diária de comida, diminui a comida, e eles continuavam crescendo. Aí o povo entende que está agora vivendo numa escravidão, eles começam a clamar ao Senhor. Deus levanta, Moisés, se apresenta a ele, no Monte Horebe, por uma sarça que queimava e não se consumia, e levanta Moisés como libertador. Moisés já tinha esse coração, mas Moisés saiu antes. Quando Moisés vê um egípcio batendo num hebreu, ele mata o egípcio e oculta o cadáver. Por quê? Não era tempo de Deus para ele libertar. O instinto estava nele, mas não era propósito de Deus naquele momento. Moisés foge com 40 anos, fica 40 anos no deserto apacentando ovelha, porque ele não poderia ser um libertador com as coisas que ele tinha aprendido no Egito, com a ciência do Egito, com a matemática do Egito, com as coisas do Egito, porque senão ele ia pensar que ele era o cara. Eu sou o grande. E Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. 40 anos Moisés passa no deserto,
40 anos Deus molda Moisés, agora ele já não tem 40, ele tem 80. E Deus olha para Moisés, aquele amadurecimento, aquele cuidado com as ovelhas. Ele diz, Moisés está pronto. Moisés quer fugir, Moisés quer voltar para trás. Mas aí ele fala que não sabe falar, Deus coloca Arão. Sabe por quê? Todas as vezes que nós não falarmos que nós não estamos capacitados e Deus quer que nós façamos a obra, ele vai nos ajudar. Ele vai colocar pessoas, vai nos dar direcionamento. E assim vai. A Bíblia diz, depois das pragas, que a última foi a morte dos primogênitos no Egito, Faraó com medo libera o povo. Libera eles, né? E eles começam. Só que Deus endurece o coração de Faraó para eles ir atrás do povo de Israel. Para que o nome dele fosse glorificado. E às vezes nós estamos com medo dessa perseguição, dessa situação, dessa luta. Estamos com medo de morrer. Eu quero dizer para você que a mesma providência que Deus mandou no deserto, Deus está mandando para mim e para você hoje. A mesma situação que Deus guardou no deserto, Deus está nos guardando hoje. Deus está com a coluna de nuvem de noite, de dia, e coluna de fogo à noite. Tá? Pastor, coluna de fogo à noite, o que é? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Então Deus está com o teu Espírito nos guardando. Coluna de nuvem, proteção, né? Refrigério, condição, a mão de Deus está estendida sobre nós. Água, rocha de Meribá. É o próprio Jesus, essa rocha de Meribá. Tá? Pastor, estou com fome. Deus envia carne, Deus envia codorniz. Deus abençoe nossa irmã Rosimeire. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós estamos entendendo que a roupa, né, crescia, não se consumia, não envelhecia, os calçados iam crescendo no pé. E Deus está direcionando, porque, irmãos, eu não canso de dizer, pode falar, pastor, virou clichê, o senhor não para de falar isso. Deus não é Deus aleatório. Deus é Deus de caminho, Deus é Deus de providência, Deus é Deus de resposta. Se estão pregando um evangelho aleatório para você, se estão falando que Deus é aleatório, é mentira. A Bíblia diz que Deus é Deus de propósito. Tá? Deus une propósito. Deus levanta no propósito. Deus endireita para o grande propósito. Então a Bíblia diz que agora o povo está indo. Estão seguindo. Como toda liderança, como todo caminho, Moisés tem algumas dificuldades, né? Porque lidar com o povo não é fácil. Cada um pensa de uma forma diferente. Deus abençoe nossa irmã Elísia, Deus abençoe nossa irmã Fernanda, a paz do Senhor Jesus a todos. Mas Moisés, ele está com o propósito de fazer esse povo alcançar a terra prometida. Porque quem deu a terra prometida não foi Moisés, foi o próprio Senhor. E nessas vindas e vindas, eles estão chegando no lugar para que aconteça o milagre. Tá? Então o milagre para acontecer é quando falta recurso na terra, irmãos. Quando tem recurso na terra não é milagre, é providência. Agora milagre é quando falta recurso na terra e os céus respondem. Tá? Quando tem recurso na terra, ainda é providência. Mas quando falta o recurso da terra, aí vira milagre. Pastor, que negócio é esse? Todas as vezes que tiver recurso na terra, mesmo que seja para nos abençoar, é providência de Deus sobre a nossa vida. Mas quando agora falta o recurso na terra, é milagre de Deus para conosco. Tá? Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não canso de dizer que eu vivo o sobrenatural e também quero que você viva o sobrenatural. Eu não sou egoísta dizendo só eu quero viver. Eu quero ter as experiências mais altas e quero que os meus... Não, eu quero que você tenha experiência mais alta que eu. Eu quero que você veja coisas maiores do que eu já vi. Eu quero que você esteja diante do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então, eu não sei se você precisa de providência ou de milagre, mas eu sei que as duas é por intermédio de Deus, é por intermédio da obediência, é por intermédio de esperar e confiar no Senhor. E Ele promove essas coisas. A Bíblia diz que agora o povo está com a ordem de ficar assentados em Pi-Hairote, perto de Migdol e Baal-Zefon. Eles estão em Pi-Hairote. Pi-Hairote não é um lugar estratégico.
Pihairote não é um lugar de muitas saídas. Pihairote é considerado como beco sem saída. Tá? Mas Pihairote, olha o nome Pihairote, significa boca de entrada. Tá? Boca de entrada. Né? Então, Deus envia a Pihairote. Sabe por quê? Porque ele tem uma boca de entrada. O que é isso, pastor? Deus tem um escape em Pihairote. Às vezes nós estamos olhando com os olhos carnais, estamos dizendo, é o fim, não tem aonde sair, não tem mais o que fazer. Mas Deus está nos levando à boca de entrada. Ou seja, tem uma entrada, tem uma saída aí, tem um escape, uma providência de Deus. Neste momento, Deus fala com Moisés, para que Moisés fique atento, dizendo que vai endurecer o coração de Faraó. E mais uma vez ele vai tentar alcançar o povo. E aí quem não entende, começa a murmurar. Quando Moisés fala para eles, antes de Moisés falar, eles estão dizendo, olha lá, ó, nós estamos vendo os egípcios chegando, Moisés. Não tinha sepulcro no Egito para nós fôssemos enterrados lá? Olha, Moisés, era melhor ser escravo do que vir aqui morrer no Egito. Irmão, Deus não liberta pela metade, não. Deus não leva no deserto para morrer, não. Você está equivocado. Se o diabo tem soprado, se palavras têm vindo que você não vai conseguir, e você está vivendo a promessa, está confiando na palavra de Deus, Deus vai te dar o escape. Deus não é Deus de meia água, não. A mão de Deus não é limitada, não. A mão de Deus é ilimitada. Ela está sobre todo lugar. Ela segura o globo terrestre. A mão de Deus está alcançando vidas, famílias. Né? A mão de Deus é ponte. A mão de Deus é providência. A mão de Deus é fortaleza. E Deus está com a mão estendida sobre nós. O povo começa a murmurar. E a murmuração não é de Deus. Moisés, com sabedoria, diz, ó, cala a boca. Vos caleis diante da situação. Ficais quieto. Vede o livramento que Deus vai vos dar. Grande é o livramento que Deus vai fazer. Tá vendo esses egípcios aí? Que vocês estão vendo? É a última vez que vocês vão ver ele. Deus vai chegar e vai entrar com providência. Pastor, mas eu estou sendo perseguido e essa perseguição é para a morte. Confia no Senhor que Deus está entrando com providência. Irmãos, Deus não é Deus de plano B. Deus é Deus de plano. Deus é Deus de plano. Com Deus não é esse negócio, se falhar o A, tem o B. Não, Deus é Deus de um plano só. Ouça a voz de Deus. Permaneça na tua palavra, confia. Ah, pastor, mas essa porta aí é estreita demais, eu acho que eu não vou conseguir passar. Ei, irmãos, Deus abre porta onde não tem parede, Deus entra com providência, Deus faz um milagre, Deus opera. Se Deus falou que vai fazer, e você está condicionado na palavra, está confiando, você vai ter testemunho para contar, você vai vivenciar um milagre. A Bíblia diz que Moisés está bravo com o povo. Tá? Vamos lá, versículo 13, para não dizer que é o pastor que está mentindo aqui ou inventando. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, ou seja, não tenha medo. Tá? Ó, cessa o medo agora. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei. Para sempre, ou seja, nunca mais. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então quem vai pelejar é o Senhor. Só que todas as vezes que nós estamos vivendo uma dificuldade, a primeira investida do diabo para conosco é desiste, abandona, fuja, se renda, faça uma aliança contrária, tá? Se sujeite ao pecado, se sujeite à maldição, se sujeite à escravidão ao diabo. Porque automaticamente, aos olhos humanos, parece que o povo é maior. Parece que o povo é mais treinado. Porque eles, além de estar andando, caminhando no deserto, Deus está dando toda a providência para eles se manterem fortalecidos. Deus está dando toda a providência para que eles não venham ficar doentes. Deus está dando toda a providência para que a sanidade mental deles não venha a ser roubada. E às vezes nós estamos se deixando roubar por causa da situação que nós estamos vendo. Eu quero dizer algo para você, irmãos, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração.
Nós não vivemos por vista humana. Nós não vivemos por aquilo que os olhos da terra, os olhos da carne estão vendo. Nós vivemos por vistas espirituais. Qual vista é essa, pastor? É a fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Nós, por fé, chamamos à existência aquilo que não existe. Então nós temos que perseverar. Porque quem faz o impossível é Deus, mas ele precisa de alguém com fé para receber o impossível. E Deus nos vocacionou, nos chamou, nos separou para viver esse tempo impossível, para viver esse tempo de impossibilidades, para viver o possível de Deus sobre a nossa vida. Tá? Pastor, mas a impossibilidade da terra não importa. Deus é Deus do impossível. Quando chega no impossível, é Ele que faz o possível acontecer. Tá? Eu não vou dizer ainda é Deus, porque ainda não existe para Deus. Esse negócio de ainda para Deus está por fora. Tá? Deus sempre será, Deus sempre terá, né? O nome do Senhor é engrandecido, sempre será Deus. Tá? A palavra sempre será palavra. Esse negócio ainda é para mim que sou falho, para mim que sou errante, mas para Deus não. Deus é, Deus tem, Deus faz, Deus opera, Deus levanta, Deus é Deus. E o povo está olhando e Moisés está falando. Agora vamos lá, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É uma pergunta. Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe por quê? Saíram escravos. Mas agora Deus está falando: ei, eu não tenho nada com escravo. É na hora de vocês marcharem. Você é soldado. Soldado não fica na guerra, né? Sendo levado por corrente, a não ser que ele for capturado. Mas ele está em posicionamento. E Deus não fala para escravo marchar, Deus fala para soldado. Você nunca vai ver um capitão falando para o escravo marchar. Ele vai falar para o soldado. O soldado marcha, o escravo vai ser levado por corrente, mas o soldado vai marchar. Você não está entendendo que no meio dessa situação você está em guerra? Você não está entendendo que para que o impossível venha acontecer na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua casa, na tua vizinhança, na cidade que você mora, você tem que marchar e confiar em Deus? Está murmurando por quê? Ô pastor, é uma palavra pesada, é nada, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que restaura. Nós muitas das vezes estamos murmurando diante da situação. Aí vem a fraqueza espiritual, porque se a murmuração ela traz serpente, logo vem morte. Então nós não podemos ficar murmurando, se lamentando pelo que passou. E outra coisa, viver de saudosismo, irmão. Outra coisa que está nos paralisando de viver o melhor de Deus, viver de saudosismo. O que é saudosismo, pastor? Aquele tempo, aquele momento, antigamente. Irmãos, aquele tempo passou. Você tem que olhar para trás e lembrar daquele tempo com alegria, mas não querer ficar vivendo aquele tempo. Tem outro tempo para viver. Tem outra condição para viver. Deus não falou: vou tirar vocês do Egito, vocês vão dar uma volta no deserto e vai voltar para o Egito. Não, está indo para Canaã, para a terra que mana leite e mel. E o povo está com saudade do pepino e da cebola do Egito, está com medo de morrer na mão de Faraó. Ei, maior que a situação, maior que o mundo é Deus. Ele permanece sendo Deus. E às vezes nós estamos aquele tempo, aquela época, aquela situação, aquele amor, aquilo outro. Irmãos, para com isso. Temos que viver o hoje. Tá? E o hoje, ele é só hoje até as 23h59, porque daqui a pouco é amanhã. E o amanhã chega, já é hoje de novo. Então nós temos um dia para viver. Nós temos 24 horas. E 8 delas nós estamos dormindo. Né? Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Mas é proposta no mínimo 8 horas de sono. Então se você já acordou, se você já está vivendo, se levantou da sua cama, o propósito é você aproveitar ao máximo. O propósito é você entregar a Deus. O propósito é você confiar em Deus e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer nesse dia chamado hoje? Eu estou cansado. Se tem alguma coisa para ser liberto, diga para o Senhor: Senhor, eu estou cansado de viver dessa situação. Eu quero marchar, eu não quero ficar carregando corrente. Eu quero ser profeta, eu quero profetizar. Eu não quero ser murmurador. Eu quero viver o milagre. Eu não quero ficar só ouvindo o que as pessoas estão contando. Porque às vezes não tem fé para receber, e quando Deus ainda me impulsiona para contar uns testemunhos, tem pessoa que olha para a gente e fala assim: é um belo do mentiroso. Eu não tenho culpa se a pessoa não crê. O importante é eu crer, eu sei o que eu vivi. Aí acabar ainda fala assim: ah, mas será? Irmão,
O será estraga todo o momento. O será estraga toda a espiritualidade do negócio, porque nós começamos a duvidar do que Deus pode operar. A minha fé não pode ser baseada no que os outros pensam, irmão. Eu posso ser chamado de doido, de louco, pode até querer me dar esse apelido de mentiroso, mas eu não sou, graças a Deus. Outrora eu fui quando estava no mundo. Pensa num cara que mentia com força. Mas hoje não, tá? Eu falo o que eu estou vivendo, eu não prego o que eu não vivo, não. Outra coisa que nós temos que fazer. Quer ser exemplo? Viva o que você prega. Quer ser exemplo? Viva o que você serve. Tá? Se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter o caráter de Deus na minha vida. Tá? Eu tenho que ser transformado, regenerado. Moisés estava vivendo isso. Por isso que ele foi o líder do povo. Porque ele tinha condição de receber de Deus e passar para o povo, e também receber do povo e entregar para Deus, pedir para Deus. Moisés estava ali como um intermediário, né? Simbolizando o que Jesus faria por nós, tá? Simbolizando a passagem entre Deus e os homens, Moisés. Agora eu quero dizer para você, você tem fé hoje para viver o sobrenatural de Deus? Se tiver, o milagre vai acontecer hoje, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano, vai acontecer hoje. Nós estamos no meio do pirrairote, do beco sem saída, mas é boca, né, de saída, é boca de escape. Deus abre caminho, irmão. Deus abre passagem onde não tem. Pirrairote, ou era voltar para trás, ou o único lugar de travessia era o Mar Vermelho. Aí Deus vai falar com quem? Pode abrir o mar. Sabe por que Deus precisava que alguém confiasse? Deus precisava que alguém tivesse fé. E aí ele vai falar com quem? Com Moisés, o líder. E ele vai dizer para Moisés, ó, diz, né, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche, ou seja, marche, pô. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, todo mundo que conhece lagoa, todo mundo que conhece mar, todo mundo que conhece água aí sabe que mesmo que a água se separe, mesmo que aquele lugar fique estancado, é barro, é areia movediça, é lugar de afundar. Só que Deus não deixa ninguém no meio termo. Só que Deus não deixa ninguém morrer no meio do caminho. Só que Deus não deixa ninguém que está vivendo a promessa ficar para trás. Deus quer que todos atravessem e atravessar em seco. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Deus é o firmamento da travessia. Deus nos dá resposta, nos dá respaldo. No lugar que era incerto, Deus dá a certeza. No lugar que era duvidoso, Deus tira a dúvida e coloca a resposta. No lugar que era indecisão, Deus dá decisão para aqueles que querem caminhar e atravessar do outro lado. E eles agora atravessam em seco. Não tinha lama na sandália deles. Não tinha lama nas vestimentas deles. Não tinha ninguém falando, Moisés vai estar aí com medo. Olha, Moisés, quanto barro tem ali, ninguém vai conseguir passar. Não. Deus é o fiel firmamento. Deus é a condição, é a ponte para atravessar do lugar de escravidão para o lugar de libertação, irmãos. O lugar que manda leite e mel. O lugar de providência de Deus. É o mesmo lugar que Deus está querendo nos posicionar nessa geração. Qual é esse lugar, pastor? É o céu de glória. É o lugar de respaldo. Tá? Eu não posso pregar para você que a terra vai melhorar, porque senão estou indo contra a palavra. A terra, o fluxo dela é daqui para pior. Mas a igreja está caminhando para um lugar diferente. A igreja não está indo, ó, horizonte. A igreja está indo, ó, verticalmente, ó, para cima. A igreja está, ó, se propondo a subir, a viver o milagre de Deus. Vamos lá? Para encerrar aqui, versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e no seu carro, nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Ó, o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel. Não tinha ninguém armado no Egito, não, irmãos. Mas Deus conhece o teu povo como exército. Por isso que ele falou, Moisés, por que clamas a mim?
ordene ao povo que marche. O anjo que estava liderando, que estava indo na frente, agora passou atrás do exército. Ou seja, guardando. Deus deu ordem aos anjos ao respeito do povo, assim dá também a nós, para que nos livre e guarde de todo mal. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, a coluna de nuvem também. Ó. E o mistério foi a olho nu de dia a travessia no mar para todo mundo ver. Para aquele que crê e aquele que não crê, vê o mistério de Deus acontecendo. Vamos lá. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, ó, indo e vindo, ó, chegou, tá? Para aqueles que estão perseguindo, escuridade, não está vendo nada. Mas os exércitos de Israel via tudo certinho, não tinha, deu. E não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, e o mar se tornou em seco. Irmãos, começa-se um milagre de dia. Mas a noite é tomada na totalidade. E agora as águas são vendidas, tá? De um lado para o outro. Vamos lá. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou, o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Eles já estão no meio do mar, ó, os carros quebrados. No meio, sabe? Porque no meio é que tem providência. Aonde Jesus está, tá? Alguma coisa tem que acontecer. Então no meio aconteceu. O povo estava glorificando a Deus, cultuando, e no meio do mar, quando os egípcios chegou, eles estão vivendo uma prova de perseguir o povo de Deus. E fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. E ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros, de todo o exército de Faraó, que havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como os muros, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Começou a madrugada, mas se findou de manhã. Você está vendo aí? Está com medo de crer por quê? Deus abençoe nossa irmã Vilma. Irmão, Deus não coloca ninguém em enrascada, não. Às vezes aquele sentimento de parar, de desistir, de se render, vem na nossa carne, mas o Espírito Santo nos segura pela mão. E eu quero dizer para você que Deus está abrindo o mar para você passar. Deus está entrando com providência nessa causa impossível. Tá?
Deus não se deixa escarnecer. Como Moisés disse, os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. O que Moisés estava dizendo? Deus hoje vai acabar com tudo. Deus abençoe nossa irmã Bruna. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Qual é a dificuldade que você tem vivido? Qual é aquilo que está querendo trazer escravidão para a tua vida? Você tem medo de confiar no sobrenatural? O momento de confiar é hoje, o momento de viver é hoje, tá? A forte mão do Senhor está estendida para mim e para você, irmãos. Às vezes nós estamos com medo de confiar, de perseverar, de estar, de viver. E Deus está dizendo para nós, permaneça, confie, esteja. Tá? Moisés estendeu o cajado, mas quem abriu o mar foi Deus. E daí Moisés de novo tem que ir para fechar. Tá? A autoridade de Deus está sobre a nossa vida se nós confiarmos na palavra. A palavra é para nós. A vida cristã é para nós. A impossibilidade humana não é para nós vivermos mais. Porque nós não vivemos por vista humana mais. O mundo vive pela vista humana, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós vivemos por fé. Tá? O que é impossível hoje acontecer? Creia que o Senhor pode fazer. Qual é a situação que está nos levando a pirrairote, ao beco sem saída? Tá? Deus está abrindo. Tá? Migdol significa torre ou lugar elevado. E eu quero dizer para você, que quem está na torre, quem é a torre forte? É Deus. Quem está no lugar elevado é Deus. Simboliza três coisas. Caminho de saída, né? Porque quem chegou em pirrairote não tem estratégia, ou é para frente ou é para trás. Mas é boca, né, de escape, ou boca de saída, significa pirrairote. E Migdol, tá? Lugar elevado ou torre forte. Quem está no lugar elevado? Quem é a torre forte? É Deus. Então confia nessa torre forte. Deus, irmãos, ele tem estratégia para tudo. Tá? Só peça a Deus a estratégia, só peça a Deus o direcionamento para sair desse lugar. Você não é escravo. Tá? Você não tem que viver no vício, no medo, na inconstância, na ansiedade, tá? No pecado. Você tem que viver em Deus. Você é um soldado do exército de Deus. Tá? Então não fique com medo. Ah, pastor, eu não vejo saída. Deus abre o mar. Deus abre o mar. Tá? Ou se não abrir o mar, faz igual Pedro. Caminha sobre as águas. Mas aí é da fé de cada um e o momento de cada um. Tá? Nem todo mundo vai andar sobre as águas. Vai ter momento que Deus vai abrir o mar. Tá? Mas é para Deus fazer, não é para nós. Ah, fulano viveu, eu também quero viver. Não, viva o que Deus tem para você. Às vezes nós queremos viver o que o outro está vivendo e não é para nós vivermos o que o outro está vivendo. Para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Tá? Então creia na palavra, creia na promessa, permaneça em nome de Jesus. Tá? Creia que Deus está abrindo nesta manhã um propósito, um escape, uma saída para você sair dessa situação. Se precisa de providência, clama a Ele, peça a Ele. Deus é Deus de providência. Como foi no Egito, como foi no deserto, como foi em tantos lugares, tá? Então vamos glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Para o povo de Aporé, hoje nós temos culto, quarta profética. Eu convido a todos, você também convida alguém aí, tá bom? Em nome de Jesus. E se Deus assim nos permitir, sexta-feira nós estamos com amanhã com propósito, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Se você tem pedido de oração, coloque aí o nome. Eu preciso encerrar em nome de Jesus. Coloque o nome aí que você precisa, que ore. Apresente a Deus, tá bom? Vamos orar e agradecer. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós cremos no milagre. Nós cremos na providência. Nós cremos na unção. Nós cremos na cura, na impossibilidade humana, o Senhor opera. Eu quero orar nesta manhã pela vida dos meus irmãos, pela vida do teu povo, Senhor. Que o Senhor alcance a cada um, se eles precisam, assim como eu, muitas das vezes, de providência, de resposta, Senhor. O Senhor é a providência, o Senhor é a resposta, Pai. Nós queremos clamar diante da tua presença nesta manhã de quarta-feira, para que o Senhor, meu Pai, entre, Senhor Jesus, tirando, meu Pai, do lugar de escravo e colocando, meu Pai, o direcionamento de soldado do teu exército.
Pai, eu quero clamar pela vida da Gabriela. Eu não sei o que ela precisa, eu não sei qual é a necessidade, meu Pai. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe nesta manhã. Então que o Senhor entre com providência. Entre com cura, com libertação e com restauração, Pai. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente em o nome de Jesus. Atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos em o nome de Jesus. Amém, irmã Evanir? Nós vamos estar orando pelos Jarbas também, tá? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe uma quarta-feira de bênção, de vitória, de cura, de libertação, de coisas novas para vocês, assim como para mim. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.